Olha só, super terça na economia brasileira. Uma nova reunião do Banco Central, que começa hoje e termina amanhã, deve sinalizar a redução da taxa de juros do país. Está em 13,75% ao mês, há vários meses. No Senado tem a votação do projeto de lei que estabelece as novas regras fiscais, gastos do governo e também a esperada, Rita Mundim, a segunda votação da desoneração da folha de pagamentos, redução de impostos para a folha de pagamento. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. O que nós temos assistido nos últimos dias, principalmente no mês de junho, é uma expectativa muito grande porque a pauta econômica do governo Lula começou a andar, mas ela ainda não está, na prática, sendo testada. Aí nós estamos falando do arcabouço, que vai ser votado hoje no Senado. Está havendo esse acordo que eu acho que os políticos têm que correr, sim, entre Senado e Câmara, para que as mudanças no texto sejam rapidamente apreciadas pela Câmara e o arcabouço saia do papel e caia na prática. E, por outro lado, nós temos a reforma tributária, que está um pouco mais emperrada, mas o presidente Lula e Arthur Lira garantem que ela deve ser apreciada na Câmara na primeira semana de julho. Por que eu estou falando tudo isso? Porque não adianta a gente querer que o juro caia. O juro tem que ser uma consequência do bom andamento da política econômica. E para que a política econômica seja testada e mostre a sua eficácia, esses dois instrumentos são muito importantes, que é o controle do gasto público, buscando atingir a zeragem do déficit e, na frente, a partir de 2025, superávit. Por quê? Porque esse déficit, ele implica em aumento da dívida. Se a dívida aumenta, a taxa de juros que mede o prêmio de risco de um país, ela não cai. Pelo contrário, ela pode até subir. Então, o Banco Central, independente, autônomo, que teve o grande mérito de controlar e trazer a inflação para os patamares que ela está, ele não está recebendo crédito nenhum. Mas é essa política monetária e, infelizmente, é essa dor do juro real extremamente alto que está trazendo um fluxo muito grande de dólares para o Brasil. E esse dólar depreciado está garantindo aí o controle da inflação. A gente viu a moeda americana fechando a 4,77. Essas operações são chamadas de carry trade. Você toma dinheiro num país onde o juro é menor do que o do Brasil e aplica aqui e fica com a diferença. Então, é necessário, para que o Banco Central tenha tranquilidade de baixar de forma sustentável os juros no Brasil, que o governo mostre responsabilidade fiscal e que a reforma tributária, ao simplificar e não diminuir a arrecadação de impostos, se mostre eficaz para gerar mais receita com a simplificação. E eu acho que enquanto isso não estiver claro na mesa, a atitude do Banco Central permanecerá essa de manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. Ô Mauro Camargo, de ontem para hoje o presidente Lula disse que a inflação está em média 5% ao ano, que os preços de vários produtos estão baixando e não há motivo algum para a taxa de juros ficar em 13,75% ao ano. Você acha que há clima para amanhã o Banco Central anunciar uma redução? Bom dia para você. Deveria, mas os juros foram politizados, infelizmente. A chamada independência do Banco Central, na verdade, não existe. O Banco Central atua defendendo a sua política. E a política é contrária à política do governo. A politização da economia gera esse resultado, o que justifica o que a Rita chamou de carry trade, ou seja, pegar dinheiro no outro país emprestado e investir aqui. Quem paga a conta? Nós, brasileiros. Tem muita gente ganhando muito dinheiro nessa história e nós estamos pagando a conta. Só um minutinho. A conta da inflação é paga por toda a sociedade. Então, controlar a inflação é a missão número 1 do Banco Central. E ela está extremamente controlada e não há nenhum sinal de alavancagem dela na situação atual, dado o constrangimento das rendas das famílias do Brasil atualmente, por causa dos juros altos. Ela está controlada graças ao Banco Central. Sim, Eduardo, bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu nunca fui tão radicalmente... Contra é uma palavra muito forte. Malco não merece isso. Eu nunca estive em campo tão oposto ao Malco como estou nesse momento. Quando ele disse que os juros foram politizados, eu penso exatamente o contrário. Eu penso que a sorte nossa é a bendita autonomia do Banco Central para não deixar politizar a economia. E sabe por que eu digo isso? Todo mundo sabe que eu não sou especialista. Mas a história de repórter me ensina. Quando o Lula ganhou a eleição,
disseram, a esperança venceu o medo, porque havia o medo. O que o Lula fez? Ele botou como ministro da Fazenda um cidadão chamado Henrique Meirelles, que viera do Banco de Boston. Olha para você ver. Isso lá em 2013, você diz, né? No primeiro mandato dele. Isso. E aos poucos foram ficando pelo caminho petistas históricos como Heloísa Helena, Plínio não sei o que, Arruda e tal. E o que aconteceu poucos anos depois? O governo Lula pagou a conta do FMI, que era um negócio impensável na cabeça de quem tinha medo do Lula. O Henrique Meirelles fez o Lula surfar por 2 mandatos e ser considerado o cara por Barack Obama e outros líderes mundiais. Henrique Meirelles. E foi graças ao juro. E enquanto Lula dava força para Henrique Meirelles, o vice dele, um mineiro estimado, que era o Zé Alencar, que se tornara vice para dar tranquilidade ao empresariado, ficava falando sozinho contra os juros. Eu lembro disso. Falava, ninguém nem dava pelota para ele. Então, seja Lula, seja Bolsonaro, eu acho que quem está sentado naquela cadeira do Banco Central tem sim que pensar no tal do internacional, do mercado, no tal do mercado. Sabe porque esses caras aqui mandam, tá? Ou pensa assim, ou quebra. O Banco Central está fazendo chantagem para a aprovação do arcabouço, não sei o que, no Congresso. É isso mesmo. E sorte do Lula, que aí obriga os caras para baixar os juros. Na boa, eu, dentro dos meus parcos conhecimentos de macroeconomia, eu acho que a salvação do Brasil, bendita autonomia, não pode acabar nunca. Tem um ponto importante que a gente tem que deixar claro. Política e economia vão sempre andar juntas. É impossível separar política e economia. Afinal, o presidente mas tem o que manda é a economia. A economia tende a conduzir a política, por si que se a economia vai bem, os eleitores votam na sucessão, na continuidade. Se a economia vai mal, os eleitores votam na oposição. E não é a macroeconomia, não é a economia de longo prazo, é o que o cidadão vive no dia a dia. Então a Rita defendia muito o modelo econômico do Bolsonaro nos últimos tempos, mas o cidadão pagava uma conta alta, acabou optando pela troca, pela volta do PT. Então a economia comanda sim. Agora não é essa macroeconomia que impacta principalmente os rentistas, os banqueiros, aqueles que têm muito dinheiro no país. É a economia de cada um de nós que toma um ônibus, que paga o plano de saúde, que vai comprar um saco de arroz, de feijão. É essa que está massacrando os brasileiros. E é essa que tem sido comprometida pelos juros atuais. Por isso a briga do governo para tentar mudar isso. Que injustiça, que injustiça. O Malco esqueceu que houve uma pandemia e uma guerra, que o preço do barril de petróleo atingiu níveis recorde, que o índice de alimento da FAO atingiu o maior nível da história. A culpa deve ser do Bolsonaro. Sem dúvida. O nível do preço da soja, o trigo, o petróleo, o minério. Pelo amor de Deus, Malco, cai na real. Rita, defender... Como você defende o Bolsonaro, defender essa estrutura, defender esse passado, felizmente o Brasil mudou. Que passado? Eu defendo o controle da inflação. A inflação é o pior imposto para o pobre. Está bem controlado atualmente, né? Ainda bem. Totalmente, graças ao Banco Central. E o Lula calado faz bem ao mercado. Ele calou a boca, parou de falar dos juros, a bolsa subiu, o dólar caiu, porque ele cria um clima de populismo que deixa o mercado nervoso. Interferência em estatal, mudança na lei das estatais, político na Petrobras. Isso é uma tragédia. Essa conta virá. Não agora no curto prazo, porque a conta do curto prazo, as benesses do curto prazo não são originárias de ações do governo Lula, mas originárias da política monetária que o Banco Central tem tocado até aqui. O que nós vamos ver aqui na frente, o que o Lula vai colocar na mesa de reforma tributária e de arcabouço fiscal. Aí nós vamos ver a conta que vai vir para a sociedade. E felizmente o mercado já está aprovando, afinal a bolsa ontem quase bateu os 120 mil pontos. Ô Ricardo Kertzmann, quem tem méritos neste atual cenário e quem tem culpa neste atual cenário? Kertzmann, desculpa, eu prometo que eu vou ficar calado. Ô Malco, a bolsa está batendo esses pontos todos aí, o dólar está em baixa, é graças ao Lula ou graças ao Banco Central? A estabilidade que está dando ao país, inclusive aos órgãos lá de fora, que as agências de avaliação de risco estão dando nota melhorada. Isso é o Lula com 3 meses? É graças ao encaminhamento que o Lula está fazendo em relação ao arcabouço fiscal. É um otimismo em relação ao que o PT poderia fazer e o que está fazendo. É um reconhecimento do trabalho de Fernando Haddad como ministro da Economia. Você está muito canhoto hoje. Kertzmann, vou deixar você falar. Desempata, Ricardo Kertzmann. Quem tem méritos neste cenário e quem tem culpa neste cenário? Bom dia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos. Está maravilhoso. Eu, por mim, fico aqui na arquibancada olhando tudo. O Eduardo, eu vou começar já brigando com você aqui, então. Eu quero. Porque você disse 2 programas atrás, se eu não me engano,
que o país é outro. Que aquele país de briga, tiro, porrada e bomba ficou para trás, isso está trazendo estabilidade econômica e foi o que fez as agências classificadoras de risco melhorarem a nota. Sim, então o Malco está certo. As agências não. O Lula está certo, o Lula está certo ao parar de brigar e o Banco Central está certo em deixar o Lula mandar lá. Você falou assim, isso é mérito do Lula, a Bolsa Social. Mas é mesmo. Ué, então então você concorda com ele. Tá bom, tá bom, então vamos... Vocês não me colocam desse lado canhotinho não, porque eu não tenho nada com isso não. Eu só tô falando o seguinte. Você gostaria de ver o Banco Central dependente do governo Bolsonaro, mano? Dependente, não, mas trabalhando junto com o governo, pensando que a economia e política devem produzir agora eu vou deixar melhores resultados, eu não tenho dúvida. Bom, então vamos lá para pontuar bem. Eu sou completamente a favor de um banco central independente de políticos populistas que só olham para a própria eleição, como é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e como foi o senhor Jair Messias Bolsonaro, sim. Quem dizer isso tem que ser muito ideologicamente fanático ou muito intelectualmente desonesto. Para mim, essa é a minha opinião, ponto. Então é o seguinte, agora que eu já me desinflamei, né? Eu vou rápido, eu oscilo do 0 ao 100. Você desabafou? Então, Desabafou? Não, porque eu acho isso Pega assim, eles, alemão. Quando a análise vira torcida, eu não gosto, não. Até porque eu também não gosto de nenhum dos dois. Então eu acho a questão seguinte, assim, juros vai ser sempre uma briga, vai ter sempre briga em qualquer governo, isso a gente não vai deixar de encontrar, Eustáquio. Só que é o seguinte, juros altos, aí a meu ver, tá? Eu não sou economista, não sou especialista, quem sou eu para discutir com o pessoal do Copom, técnicos, não é nada disso não. Mas uma inflação, ela basicamente tem dois fatores, ou a inflação de demanda ou a inflação de custos. Inflação de demanda é quando você tem menos oferta de produtos e mais procura por eles. Não é o que está acontecendo no Brasil há muito tempo, ao contrário. E inflação de custos está extremamente controlada. A gente está tendo deflação. O IGPDI vem caindo, foi a maior deflação em 12 meses, se eu não me engano. Então, eu não vejo razão nenhuma para os juros continuarem nesse patamar tão elevado assim. Mas isso sou eu. Tem gente que é contra. Tem um ano que eu lembro de a gente ter debatido isso aqui, que o Brasil era os juros mais altos do mundo, em torno de 8,5%. A Rita brigou comigo, dizendo que eu estava errado, que a empresa que fez o estudo lá em São Paulo, Infinity, estava errada, que todas as manchetes de jornais estavam erradas. Um ano depois, a história conta quem estava certo e quem estava errado nisso. Mas a gente não vai sair dessa polêmica, porque vai ser sempre assim. Eu fico imaginando o seguinte... A pessoa que está endividada, né, a dona de casa, a pessoa que tá precisando do cheque especial, vai perguntar para essa pessoa se ela está pagando, se o juros está alto ou baixo. Vai no diretor financeiro, no gerente financeiro de uma empresa que está super endividada. Vai perguntar para ele como é que está rolando a dívida dele com juros de 15%. Então não vai ter saída. Agora eu acho o seguinte, a politização do tema, Eduardo, Malco, Rita, ouvintes, ela vai sempre ocorrer, porque cada pessoa tem uma opinião, cada pessoa tem uma linha ideológica, e isso é normal. E que bom que seja assim, porque é através disso que a gente encontra o equilíbrio. O Edson Costa, nosso colega, está sugerindo conversação até às 10. O Assina Antônio chegou e vamos conversar com ele. Eu vou encerrar a politização, viu, Kécio? Vou te fazer uma perguntinha básica. Assim, na sua opinião, independentemente de quem está sentado na cadeira de ministro da Economia, a qual governo pertence, qual ideologia pertence, quem deve definir os rumos dos juros para uma economia melhor em médio e longo prazo? O ministro da Economia, junto com o presidente da República, ou os 11 ou 12 técnicos do Copom? Em conjunto, Eduardo, e em conjunto com a sociedade civil, em conjunto com as entidades empresariais, com o Febraban, mas aí é igual o FIEM, técnico da seleção brasileira, ele tem que escutar 200 milhões de escalações. Porque um país, ou ele caminha junto, ou ele não caminha. Ou as pessoas, ou todos os agentes econômicos da sociedade remam para o mesmo lado, ou a gente vai ficar rodando uma espécie de redemoinho na lagoa, que é o que acontece no país há muito tempo, justamente pelo radicalismo ideológico de tanta gente. Bom, eu só queria dar um palpite técnico, né? O Banco Central Independente, nos países desenvolvidos, ele contribui para que as decisões políticas não sejam tão desastrosas na economia. Porque, geralmente, uma decisão política populista, como o Estado gastar mais do que arrecada, ele vai fomentar a dívida, e quem paga a dívida é a população. Então, um Estado que gasta muito e que gasta mal, ele promove a alta dos juros. Os juros é consequência das políticas econômicas definidas pelos políticos. E o Banco Central entra como um regulador disso tudo aí. Então, a necessidade de um Banco Central independente é a proteção da sociedade em relação à inflação. Porque o Banco Central obriga, sim,
um governo mostrar um instrumento como um arcabouço fiscal, um instrumento crível. Obriga, sim, uma reforma tributária mais justa e que não seja inflacionária. Portanto, durante o governo Bolsonaro, que eu não defendo o Bolsonaro, eu sou uma economista liberal, o Brasil bombou. Bombou porque o protagonismo não era do Estado, era da iniciativa privada. O Banco Central era independente e foi o governo Bolsonaro que encaminhou a proposta de independência do Banco Central. E durante todo o período de eleição, os juros foram elevados sem que Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, nem ninguém do governo abrisse a boca para reclamar que o Banco Central estava elevando os juros. Durante todo o período eleitoral foram dados subsídios a grupos específicos, foram dados vantagens a grupos específicos. Houve um aumento, eleitoreiro do Bolsa Família, que não era a vontade do presidente, uma tentativa de fraudar as eleições, comprando, seria o maior estelionato eleitoral da nossa história, promulgado pelo Estado, pelo Ministério da Economia, do governo Bolsonaro. Felizmente, o eleitor não se submeteu a essa pressão. E complementando isso tudo estourou o caixa do governo. Foi um rombo de mais de 200 bilhões de reais. Isso não é responsabilidade fiscal. E quando não é responsabilidade fiscal, a gente tem juros elevados mesmo. Kertzmann, a dívida bruta geral do governo terminou, o governo Bolsonaro deixou 2 anos seguidos de superávit. Por isso que o governo Lula está surfando. Assim, são 2 anos seguidos. Só um minuto. Caixa estourado em 200 bilhões. Claro que não. A dívida bruta. Não entregou? A dívida bruta. Deixa eu falar. É isso? Entramos com superávit, a dívida bruta. Sim. A gente não teve a PEC que teve que liberar, que teve que ajeitar os 200 bilhões de reais que o governo anterior deixou, não? Não, o Lula pediu para gastar mais, não. Você vai me perdoar, então, a dívida bruta, a PEC de transição é porque o Lula já entrou gastando. Deixa eu só terminar, deixa eu dar um dado importante. Deixa eu dar um dado importante, Ricardo. Procure a relação dívida bruta PIB. O Bolsonaro entregou a dívida bruta menor do que ele recebeu de Michel Temer. Eu não contradisse isso. Eu estou dizendo que ele entregou o governo com caixa estourado. Não, se ele diminuiu a dívida. Se ele diminuiu a dívida. Então eu não entendo mais nada mesmo. Ele entregou o governo com superávit. Amanhã, se eu for trazer os dados, mais de 100 milhões de superávit. E a dívida bruta menor do que em 2018. Foi o primeiro governo que... Para quê, Rita? Foi o primeiro governo que entrega para o seu sucessor gastos menores do que o governo anterior. Então, existe muita narrativa política. E vou te falar uma coisa, se tinha uma coisa que o governo Bolsonaro era ruim, era em fazer oposição à oposição e mostrar os dados econômicos do seu governo. Ele foi muito ruim. Amanhã a gente continua, pode ser? Por mim, pode ser. 9h em ponto em Belo Horizonte. Eduardo Costa, Malco Camargos, Ricardo Kertzmann e Rita Mundim participaram da conversa de redação, Eduardo Costa. Vambora, triste. Mas amanhã às 8h40 continua tudo aqui.